Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nos reunindo para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando o 2 Coríntios e hoje nós vamos terminar o capítulo 1 e entrar no capítulo 2, né? Só contextualizando os irmãos, lembrando que a carta ela tem como finalidade exortar, né, e corrigir comportamentos e erros doutrinários. Havia uma certa tensão, como nós já sabemos, na relação de Paulo com a liderança da igreja, e algumas pessoas estavam então denegrindo a imagem de Paulo, fazendo comentários maldosos. E Paulo então fica sabendo dessa situação, dessa tensão que havia entre ele e a igreja, e escreve a carta de 2 Coríntios com duas finalidades: confrontá-los e confortá-los. Isso é muito, muito importante. Um líder que pode ser definido como líder, primeira coisa, ele tem que aprender a lidar com a crítica. Um líder que não suporta a crítica, ele está com deficiência na sua liderança. É natural e comum que as pessoas não concordem 100% com as decisões de uma liderança. Sempre existirão aqueles que questionarão as razões pelas quais o líder agiu da forma como agiu. E isso não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele foi mal compreendido. E para corrigir, então, as interpretações equivocadas de algumas pessoas na igreja, Paulo então vai falar aqui com mais clareza, com mais detalhes, sobre as razões pelas quais ele escreveu a carta e as razões pelas quais ele não esteve presente na igreja como havia prometido. Num primeiro momento, a sua ausência se deu por conta de circunstâncias adversas. Ele teve problemas na região de Éfeso, depois esteve na Macedônia e houve um desencontro entre ele e seus colegas de ministério, principalmente Tito, e então ele fica assim em dúvida e inseguro, como nós vamos perceber aqui. É supernatural, irmãos. Ninguém é super-homem, ninguém é perfeito. Nós todos que estamos no ministério, nós somos vasos de barro, nós somos imperfeitos. E se conseguimos realizar alguma coisa através de dons e talentos, é porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor nos guia. Mas por melhor que sejam as nossas intenções, é inevitável que a gente falhe. E neste momento nós temos que usar de graça e misericórdia, como nós vamos ver no estudo de hoje. Principalmente com aqueles que falham. É muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente condenar, é muito fácil a gente excluir. Mas a verdadeira espiritualidade, ela vai no caminho contrário a isto. A verdadeira espiritualidade não critica, mas tenta compreender, não distancia, mas acolhe, não condena, mas perdoa. Vamos olhar isto hoje nesse texto, nessa parte do texto que nós vamos ler. Finalzinho do capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e o comecinho do capítulo 2 de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, capacidade para interpretarmos a palavra de Deus e entendê-la. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos encontramos reunidos para estudar a Tua Palavra e diante dela pedimos que o Teu Espírito que a inspirou também nos inspire, também nos oriente. Queremos pedir perdão pelas nossas fraquezas, nossos pecados, nossas imperfeições e rogar ao Senhor que a Sua graça e Sua misericórdia se renove sobre nossas vidas nesse momento e que sejamos instrumentos do Teu Espírito para que o Senhor edifique a Tua igreja reunida aonde ela estiver.
Em nome de Jesus, abençoe meu irmão, minha irmã, que está assistindo a esta pregação, a esse estudo bíblico. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos ao texto? Então, finalzinho do capítulo 1, versículo 23, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó: agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isto não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Agora, comecinho do capítulo 2. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois, se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Este foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que a minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Amém? Vamos então brevemente refletir sobre esses pequenos versículos aqui, ó. Então, um dos motivos que Paulo não foi a Corinto, nós ouvimos, foi que ele teve circunstâncias externas, problemas, correndo risco de vida, e quase de fato morreu, e testemunha um pouco antes que se não fosse o Senhor ele ia morrer, porque ele achou que ele ia morrer. Então ele não foi simplesmente porque ele não quis ir, ele não foi porque não teve condições favoráveis para a sua visita. Mas ele também aqui aproveita e fala assim, sabe que até foi bom eu não ter ido, porque quando Tito chegou e informou ele do que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele percebeu que o ambiente não estava favorável para uma visita. Quando alguém está muito chateado, muito aborrecido com a gente, não adianta a gente querer conversar. Uma dica até que eu dou para vocês, seja num relacionamento de amigos, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento profissional, é mais comum do que a gente gostaria, mas acontece confrontos, divergências. E às vezes na nossa forma de defender nossas ideias, nós nos equivocamos e atacamos as pessoas. Eu sempre digo, né, numa discussão de divergência, nunca ataque a pessoa. Você pode atacar a ideia e discordar da ideia da pessoa, mas não desqualifique a pessoa porque a ideia dela não conjuga com a sua, né? Mas às vezes a gente, na nossa fraqueza, na nossa humanidade, no nosso mecanismo de defesa, a gente acaba ofendendo o outro, né? Porque por razões outras, às vezes a gente também se sente ofendido, e aí a gente deixa de atacar aquilo em que há divergência para atacar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso cônjuge, o nosso colega de trabalho, e isso só cria uma situação cada vez pior. Então a melhor estratégia num confronto, você viu que a coisa desandou, que o clima está ficando pesado, recolha-se. Fala assim, olha, vamos parar aqui, acho que a gente está perdendo o controle, eu acho que a gente está num ambiente que nesse momento eu estou com cabeça quente, você está com cabeça quente, e nós não vamos fazer bem um para o outro. Então vamos separar aqui, vamos parar, vamos pensar, vamos orar, né? Isso serve para tudo, viu, irmãos? Até para uma discussão conjugal. Não é porque a gente briga com o outro que a gente não ama. Às vezes é exatamente o contrário, porque a gente ama, a gente exorta, a gente briga. Paulo vai falar exatamente isso aqui.
porque ele amava essa igreja, porque ele amava aqueles irmãos, é que ele estava sendo firme. A gente, quando alguém não tem importância para a gente nem toma conhecimento, não diz respeito a gente. Mas quando é alguém que a gente tem carinho, tem amor, aquilo que a gente julga errado na atitude do outro, a gente tem o dever de falar, olha, eu não acho que você está fazendo certo, tá? Agora, quando é alguém estranho, você fala assim, a vida dele, ele faz o que ele bem entende, não é assim? Então o apóstolo Paulo exorta aqui, porque ele ama a igreja. E aí aquele joguinho de palavras, né? Confronto e conforto, tá? Confronto e conforto. A gente só confronta e conforta quem nos é caro, quem nos é importante. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui. Então, nesses próximos versículos que nós lemos, Paulo vai explicar o porquê dele, a segunda razão pela qual ele achou bom não ter ido. Ele vai dizer exatamente aí, ó. Deus é testemunha que foi para poupá-los que eu não voltei a Corinto, né? Foi poupar do quê? Poupar de um ambiente tenso, de tristeza, de chateação, né? Isso, diz ele, né? Não significa que queremos controlar vocês, né? Dizendo como exercer a fé de vocês. Paulo está falando assim, olha, o que eu disse, o que eu orientei, não é para dizer que tem que ser do meu jeito, né? Não sou dono da verdade. Não é porque eu falei isso que tem que ser do jeito que Paulo quer. Paulo falou, não estou dizendo que tem que ser do meu jeito. O que eu trago a vocês, e a gente vê isso, ele fala assim, não é meu. O que eu entrego é aquilo que eu recebi, né? Aquilo que o Senhor me deu, eu transmito. Eu não estou falando a minha opinião. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo quer que vocês saibam, porque eu sou apóstolo. Então, mas não sou eu, não estou querendo controlar ninguém, porque olha, outra questão, né? Às vezes a gente questiona a opinião do outro e ele fala, você quer ser dono da verdade, né? Tem que ser do seu jeito. E as coisas não funcionam assim, né? E Paulo está falando, não estou querendo controlar ninguém, eu estou apenas expressando aquilo que o Espírito Santo me revela, e Paulo tinha autoridade apostólica, né? Nós muitas vezes temos a nossa opinião. Não vamos comparar aqui com Paulo. Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para trazer a revelação de Deus, né? Não só para a igreja de Corinto, mas para toda a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui, olha, não queremos controlar ninguém. E o cristão, e nós não estamos aqui para controlar ninguém, né? Nós estamos aqui para proclamar a Cristo, para falar do amor de Deus, para aquele princípio que eu sempre falo, né? Que eu aprendi num curso de evangelização. Fale de Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. É Deus quem vai operar o querer e o realizar na vida de cada um de nós. Mas nós somos atalaias, nós somos proclamadores, nós somos instrumentos pelos quais a palavra de Deus é anunciada ao não cristão. Então Paulo falou, nosso desejo, nosso é o dele, né? Meu desejo, numa linguagem mais pessoal, é trabalhar com vocês para que tenham alegria. Olha que coisa interessante, a preocupação de um pastor, né? Ou de um líder, né? É sempre conduzir o povo, o seu rebanho, os seus liderados, e aqui também cabe não importa se é a igreja, se é a empresa, se são os filhos, se é o time de futebol, você exerce liderança, você deve liderar visando o bem-estar da sua comunidade. Você deve liderar visando a saúde dos seus liderados. Tá? Um bom líder é aquele que se preocupa com o bem-estar do seu time, da sua equipe, da sua gente, do seu grupo. Né? E Paulo está falando exatamente isso aqui. Né? Eu quero trabalhar com vocês para que tenham alegria, né? Pois é pela fé que permanecem firmes. Então o apóstolo Paulo está mostrando, né? E dando testemunho, falou, olha, não é porque a gente teve uma divergência aqui que eu não acredito em vocês. Eu sei que vocês estão firmes no Senhor. Eu sei que vocês amam ao Senhor. Eu sei que vocês têm zelo pela obra de Deus. Mas mesmo amando, tendo zelo, qualquer um de nós está sujeito a se equivocar. Qualquer um de nós está sujeito
perder a razão por N razões. Então o que Paulo está dizendo aqui, falou assim, eu não estou questionando a fé de vocês, eu estou só mostrando que essa decisão que vocês tomaram, né, ou essa omissão que vocês estão tendo, não condiz, né, não é adequada. Foi por isso que eu chamei a atenção de vocês, né? Então ele fala assim, mas embora então o ambiente estava tenso, e eu sabia que chegar aí nesse momento, nessa fervura, não seria ideal. E aí ele começa o capítulo 2, dizendo o seguinte, por isso, resolvi não entristecê-lo com outra visita dolorosa. Paulo fala assim, olha, e agora não ia ser bom, né? Não era o momento certo. Muitas vezes a gente fala do tempo de Deus, né? O Kairos. Nós precisamos aprender a fazer a leitura do tempo. A Bíblia fala, Salomão diz que há tempo para todas as coisas. E existe tempo de se calar. E Paulo aqui acho que estava pensando nisso. Acho que é hora de eu me recolher um pouquinho, não adianta eu bater. Eu vou escrever a carta, eu vou tentar me explicar. Depois que essas coisas, depois que os ânimos se acalmarem, que a gente vai lá e conversa. Eu vou mandar uma cartinha aqui para eles, vou expressar, vou tentar esclarecer, dissolver um pouco essa tensão que eles estão. E por isso ele faz essa carta aqui, nesse jeito, tá? Pois, se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Olha a preocupação do apóstolo Paulo. De novo, o líder é aquele que trabalha para o bem dos seus liderados. Paulo fala assim, não tem sentido nenhum eu ser instrumento da tristeza de vocês. Porque se eu perceber que o que eu faço está entristecendo, eu também vou ficar triste. Não tem ganhadores. Nós não estamos numa disputa aqui de cabo de guerra. Ou a gente ganha junto, ou a gente perde junto. Ou a gente se alegra junto, ou a gente se entristece juntos. Né? Então, às vezes, tem que parar para pensar. Num relacionamento, sempre tem que haver o ganha-ganha. A boa relação é quando todos ganham. Não tem esse negócio de um ganha e outro perde. Um líder alegra a sua comunidade, o seu grupo, e o grupo alegra o líder. Se o grupo está triste, o líder não pode estar alegre, e vice-versa. Temos que ter comunhão e integração. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, né? E aí no versículo 3 ele vai falar, né? Este foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Então, ele só está falando o seguinte, eu estou escrevendo para que vocês entendam, porque quando a gente conversa, né, a gente se entende. Uma vez eu vi uma expressão, normalmente a gente fala assim, conversando a gente se entende. Conversando, além da gente se entender, a gente também pode entender. E para eu me entender, eu tenho que primeiro entender. Não adianta querer que o outro me entenda se eu não tenho predisposição para entendê-lo, né? Então, uma outra dica aqui é, numa divergência, de novo, seja com quem for, seja com teu filho, seja com a tua esposa, seja com o teu marido, seja com o teu chefe, seja com a tua equipe, seja com teu irmão, seja com teu líder, procure entendê-lo. Uma vez eu ouvi a seguinte expressão, se essa batata quente estivesse na minha mão, o que eu faria? E a empatia significa colocar-se no lugar do outro. Lógico que é impossível, literalmente, você estar no lugar do outro, mas tenta compreender a percepção que ele está tendo, as razões pelas quais ele está dizendo o que ele está dizendo. Talvez se você sair do seu lugar e entender, né, você vai poder então ajudá-lo. Né? É o foco centrado na pessoa. Carl Rogers é um psicoterapeuta, ele tem uma psicoterapia que fala exatamente isso, foco no outro, olha para o outro, olha para a pessoa, tenta entendê-lo. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Ele não foi lá porque ele não queria criar um clima mais tenso. E ele fala, sem dúvida vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Olha que coisa, aqui ele está confortando,
tá? Paulo fala, gente, eu não tô feliz também com o ambiente que criamos. Eu não tô feliz. Se vocês estão tristes daí, eu tô triste daqui. Se vocês estão magoados, sei lá, tão resignados, eu também fiquei. Quando a gente ama, a dor do outro nos incomoda. E Paulo amava aquela igreja. Paulo amava aqueles irmãos. E Paulo estava triste por vê-los tristes. E ele então manda essa carta para melhorar esse clima, trazer alegria no coração deles, porque quando eles estivessem bem, então Paulo está bem. De nada adianta a gente ter razão e perder a amizade, né? Não é assim que a gente deve fazer. A gente deve abrir mão. Se aquela atitude nossa está magoando e ferindo o irmão, abra mão, abra mão, abra mão, né? Peça perdão, ande a segunda milha. Jesus ensina isso pra gente. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, né? Se te pedir a capa, ofereça-lhe também a túnica. Não queira ser dono de uma verdade absoluta, não entra no fight, né? Não entra no confronto, mas procure harmonizar-se. Amém, queridos? E terminando aqui, ó, ele fala o seguinte: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muita lágrima. Paulo está falando, eu não falei aquilo porque eu queria, eu falei aquilo porque precisava. E eu fico aqui fazendo analogia com pai e filho, né? Muitas vezes deve ser duro para um pai ter que disciplinar um filho. Às vezes depois de uma disciplina, talvez o pai entra no quarto e chore, né? E talvez a gente fale assim, caramba, eu não queria que fosse assim, mas era preciso. A disciplina é dolorida. A Bíblia fala que Deus corrige e disciplina a todos quanto amam. Não vamos confundir disciplina. A gente não pode ser conivente com o erro, mas dói no nosso coração quando temos que repreender e corrigir distorções, erros, comportamentos inadequados. E Paulo está dizendo isso aí. Eu escrevi, não foi com o objetivo de entristecê-lo, mas de corrigi-los. Às vezes o filho se queixa, como a gente falou na lição passada, né? Fica com raiva, mas depois ele cresce e fala assim, obrigado, pai. Se o Senhor não tivesse sido enérgico, firme, eu não seria quem eu sou hoje. Quantos filhos não ouvem isso, não é verdade? Minha intenção, olha que Paulo como ele termina, minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Quem ama, corrige. Quem ama não passa a mão na cabeça do erro. Quem ama fala a verdade em amor. Amém, queridos? Que essa palavra que nós estudamos hoje possa ajudá-lo a solucionar os seus conflitos. E eu quero lhe fazer uma pergunta agora, encerrando nosso estudo desta manhã, ou desta noite. Existe alguém que está chateado com você? Ou que você esteja chateado com ele? Você já parou para pensar das razões pelas quais isso aconteceu? Você tem razão, ele tem razão, ambos têm razão com pontos de vista diferentes, ambos estão errados. E eu quero desafiá-lo agora, após assistir esse vídeo, a se recolher no seu quarto, no ambiente e orar a Deus. E pedir para o Espírito Santo mostrar a você se você está em conflito, chateado ou alguém está entristecido com você. Aquilo que o Espírito Santo lhe trouxer à mente, ore a respeito. Ore pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu pai, pelo teu colega de trabalho, pelo teu chefe. Não importa aonde aconteceu o conflito, pelo teu vizinho, né? Ore, peça perdão a Deus. Vá lá e peça perdão para o teu irmão, né? Pela tua responsabilidade. Uma vez eu aprendi um princípio bíblico muito importante, que lá no Palavra da Vida, numa aula chamada Vida Cristã, e ali dizia o seguinte: mesmo que você ache que você é apenas 5% responsável pelo conflito, peça perdão pelos seus 5%. Peça perdão a quem você deva perdoar. Que o Espírito Santo possa trazer-lhe à mente e confortar teu coração. Amém? Que Deus te abençoe.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que eventualmente possa estar tendo conflitos de relacionamentos. Que o Senhor mostre o caminho da solução desse conflito, que o Senhor oriente o Teu servo, a Tua serva, para no Senhor buscar a solução como Paulo fez. Nós pedimos a Tua bênção agora sobre todos nós e nos ajuda, Senhor, a vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem.